Vamos imaginar a seguinte situação para quem acompanha a nossa imersão de hoje. Imagina que alguém, tranca a pessoa dentro da própria casa para sempre. Nossa, um cenário meio assustador já de início. Sim, bem dramático. Mas, acompanha o raciocínio. Essa pessoa tira a geladeira da casa, esvazia todos os armários e diz o seguinte: olha, a partir de hoje a alimentação é só 2 vezes ao dia, exatamente às 8 da manhã e às 8 da noite, cravado. Aham. Zero flexibilidade. Sério. E a comida só vai aparecer quando uma máquina de plástico barulhenta cuspir umas bolachas secas em cima de um prato de metal. Caramba. Qualquer um de nós provavelmente entraria em parafuso em poucas semanas, né? O estresse de ficar esperando aquele barulho, o desespero de comer rápido antes que alguém tire. A ansiedade vai nas alturas. Exato. Bem, segundo o nosso documento oficial de hoje, é exatamente essa tortura psicológica que nós estamos impondo aos nossos próprios gatos. É uma analogia bem dura, mas, olha, é clinicamente perfeita. Parece até um experimento comportamental desenhado para gerar ansiedade. E o pior de tudo isso é que a gente faz isso com a melhor das intenções, sabe? Certo, vamos desvendar isso, porque o grande debate sobre alimentação felier que os dados trazem para a mesa hoje é fascinante. A gente deve deixar a comida ali à vontade pela casa ou impor esses horários estritos e milimetricamente calculados? É a grande dúvida de todo mundo que tem um felino em casa. Com certeza. E a nossa missão neste estudo não é apenas falar sobre o ponteiro da balança, sobre calorias, é mergulhar fundo na mente desse pequeno predador de sofá. Exato. E, a gente precisa estabelecer um ponto de partida muito claro que os especialistas do nosso material reforçam sempre. A obesidade felina é uma epidemia real. É um problema sério, né? Muito sério. É uma doença grave que prejudica as articulações, afeta todo o metabolismo e, no fim das contas, reduz drasticamente o tempo de vida do animal. Então, é um problema que precisa, sim, ser combatido de frente. Sem dúvida. No entanto, a solução que a esmagadora maioria dos tutores encontrou para combater esse problema físico está desencadeando um colapso na saúde mental desses felinos. Nossa, a gente basicamente trocou um problema endócrino por um transtorno psiquiátrico diário. Exatamente isso. E é por isso que quem nos ouve precisa pausar agora e refletir junto com a gente. Porque existe uma febre, uma onda mesmo, de tentar colocar o gato na nossa própria planilha de Excel. Com horários e metas. Isso. Mas me diz uma coisa. Por que as pessoas começaram a restringir e confiscar a comida em primeiro lugar? De onde a gente tirou essa ideia maluca? Então, começa com a nossa própria natureza humana, sabe? E com a culpa que a gente sente. Culpa? Como assim? Nós olhamos para um gato que está ganhando um pouco mais de barriga e projetamos nele a nossa própria cultura de dieta. A gente acha que se a solução para nós é cortar aquele pãozinho da tarde e fazer um jejum intermitente, o gato também precisa de horários rígidos. Ah, entendi. A gente humaniza o animal. Completamente. Nós humanizamos a biologia deles. Achamos que a nossa regra serve para eles. É o famoso pensamento de ele tá gordinho, então vamos cortar os lanchinhos entre as refeições. Exatamente. O problema, e o que o documento oficial de hoje aponta com muita clareza, é que as análises comportamentais mostram que essa restrição de horário vai frontalmente contra a configuração de fábrica de um felino. Vai contra o instinto mais básico. Sim. Na natureza, um gato jamais, em hipótese alguma, olharia para um relógio para saber se já é hora do almoço. Ele tem uma biologia baseada na autonomia absoluta. Mas na prática, qual seria esse padrão natural deles? Como um gato comeria se não houvesse humanos no caminho enchendo o potinho? Os números são chocantes para quem está acostumado com aquele clássico café da manhã e jantar. Tá, me dá esses números. O material aponta que, em seu estado natural, um gato se alimenta de porções minúsculas. Eles caçam presas muito pequenas, como camundongos ou insetos. Naturalmente, um gato faria, em média, umas 12 pequenas refeições por dia. Espera, 12? 12 vezes. Caramba! E a parte mais intensa, que pouco a gente imagina. Para conseguir realizar essas 12 pequenas refeições, ele sairia em busca de alimento, ou seja, faria tentativas reais de caça cerca de 30 vezes diárias. 30 tentativas por dia. Isso. É um ciclo que simplesmente não para. Ele caça, erra, tenta de novo, acerta, aí come um pouco, descansa, acorda
e repete todo o processo. Nossa, é impressionante pensar nessa disparidade. Pensa comigo. É como forçar uma pessoa que tem o hábito biológico de, sabe, beliscar nozes e frutas o dia inteiro, Aham, comer aos pouquinhos, isso. forçar essa pessoa a sentar amarrada numa cadeira para devorar 2 banquetes super pesados de Natal. O corpo não está preparado para dilatar o estômago dessa forma, né? E a mente entra em parafuso. Exato. O sistema digestivo e o neurológico não acompanham. Mas, espera aí. Eu preciso fazer o papel do advogado do diabo agora, por quem acompanha a nossa análise de hoje. Manda ver, por favor. A grande questão é um mundo real. Eu tenho um trabalho formal. A maioria da nossa audiência sai de casa super cedo, pega trânsito, estuda, volta só à noite. É a rotina padrão. Ninguém consegue parar uma reunião importante no meio da tarde para ir até a cozinha servir meia dúzia de grãos de ração frescos e fazer isso 12 vezes ao dia. Seria insano. É completamente inviável no mundo moderno, tipo, impossível. Então, como a gente sai dessa armadilha sem perder o emprego e sem enlouquecer o gato? Olha, sem possibilidade prática que você levantou é justamente o que abriu as portas para o maior vilão tecnológico dessa história toda. Vilão tecnológico? Sim, para tentar simular uma rotina fracionada, sem que o humano precise estar fisicamente presente ali na cozinha, a indústria lançou e popularizou os comedouros automáticos. Ah, aquelas maquininhas com timer que o pessoal adora postar na internet. Elas mesmas. As famosas máquinas que liberam a ração programada pelo aplicativo de celular ou num relógio digital. Mas, assim, a princípio parece uma ideia genial, certo? Você programa lá umas 4 ou 6 refeições diárias e vai trabalhar tranquilo com a consciência leve. É o que o marketing vende, né? Mas os relatos clínicos que nós estamos analisando no documento mostram que o uso rígido desses aparelhos é simplesmente desastroso para o bem-estar emocional do felino. Sério? Viraram verdadeiras máquinas de gerar estresse. Nossa, eu até consigo imaginar a cena, mas pinta esse quadro para nossa audiência entender a gravidade do que acontece na sala de casa enquanto a gente está fora. Imagina o relógio biológico do gato sendo hackeado por aquela máquina de plástico. O gato sabe, pelo ritmo do dia, que a comida costuma cair às 18 horas. Eles têm uma noção de tempo impressionante. Exato. Então, meia hora antes, lá pelas 17h30, ele já abandona qualquer outra atividade que estava fazendo. Não brinca, não dorme. Fica de plantão. Ele senta na frente da máquina, a pupila dilata, ele começa a ficar tenso, vocalizando, rondando o aparelho, num estado de alerta máximo, hipervigilante. Como se a vida dele dependesse daquele plástico girar. Que agonia! Sim, é uma tensão absurda. E quando finalmente escuta o clique mecânico e o barulho da ração caindo no prato de metal, a reação não é a de um animal relaxado, desfrutando de um jantar tranquilo. É um ataque. É puramente reativa. Ele avança, engole tudo desesperadamente sem mastigar quase nada, muitas vezes chega a regurgitar logo em seguida porque comeu rápido demais. E o pior de tudo... Tem coisa pior? Tem. Ele termina de comer com a sensação de alerta ainda ligada. A máquina tira a previsibilidade natural que ele teria numa caçada. O que é fascinante aqui é... não, peraí, essa é a sua especialidade, deixa eu te passar a bola. O que acontece de tão grave na mente deles nesse exato momento pós-refeição? O que é fascinante aqui é a perda total da autonomia. Esse é o cerne absoluto da questão. Nós precisamos lembrar que o gato doméstico já é um animal restrito por natureza. É verdade. Ele não pode simplesmente dar uma volta na rua para procurar um pássaro ou um inseto quando der vontade. O universo inteiro dele tem o tamanho do nosso apartamento. É um confinamento amoroso, com sofá e carinho, mas ainda assim é um confinamento. Perfeito. E se dentro desse micro-universo, onde ele já não controla basicamente nada, nós tiramos também o controle básico sobre quando e como ele consegue o próprio sustento, A gente tira o chão dele. nós arrancamos a autonomia dele de forma brutal. E para um pequeno predador, essa autonomia sobre o próprio ambiente não é um luxo, sabe? É um requisito básico para a sanidade mental. Então, o que tudo isso significa? Não podemos dar comida só 2 vezes ao dia, porque isso vai contra aquela natureza de 12 pequenas refeições deles. Exato. Mas a máquina automática transforma os coitados numa bola de nervos aguardando o apocalipse do potinho. Uma ansiedade terrível. Parece que estamos num beco sem saída mental. A solução seria simplesmente despejar um saco inteiro de ração numa bacia gigante
e deixar o gato decidir sozinho. De forma alguma. Largar uma montanha de comida sem nenhum critério em um pote tradicional ali no canto da cozinha é o caminho mais rápido e certeiro para a obesidade que mencionamos lá no começo. Tá, então como a gente resolve essa equação? A resposta para esse dilema exige inteligência da nossa parte. Exige uma estratégia mental que force o gato a solucionar um problema. Falando em solucionar problemas e usar a inteligência, sabe o que é muito curioso? É quase um consenso empírico que as pessoas que decidem dividir a vida com gatos costumam ter um perfil muito interessante. Ah, o perfil dos gateiros? Exatamente. Geralmente, a nossa audiência que tem gatos é muito criativa, é uma galera super analítica, que adora investigar as coisas e é profundamente envolvida com a leitura e o aprendizado contínuo. É verdade. É um público que gosta de desafios mentais e não se acomoda. Sem dúvida. E esse perfil observador e focado combina maravilhosamente bem com a rotina intensa de quem precisa sentar, focar de verdade e se preparar para provas de altíssimo nível. Estamos falando de quem vai encarar um vestibular concorrido, concursos públicos complexos, concursos militares, a temida prova da OAB ou a residência médica. Um desafio e tanto. E para esse público incrível que valoriza tanto a inteligência e a autonomia na hora de resolver problemas, existe uma ferramenta absurda. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Um recurso fantástico mesmo. E veja como os conceitos se conectam perfeitamente aqui. Assim como o estudante não absorve conhecimento de verdade apenas olhando passivamente para um livro, mas sim resolvendo questões ativamente, o gato também precisa de um método ativo. Uma participação na própria rotina. Exatamente. Se a ração simplesmente jogada na vasilha gera sedentarismo e a máquina automática gera pânico, qual é a saída sugerida pelas pesquisas do nosso documento? É o que os especialistas chamam de enriquecimento alimentar. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o enriquecimento muda toda a geografia da casa, né? A gente joga fora aquela vasilha monótona e funda da cozinha. Aquela onde o gato chega, dá uma bocada gigante por puro tédio e volta a dormir no sofá. Isso. Mas como é que funciona essa mudança na prática, para o dia a dia da nossa audiência? A regra fundamental é a seguinte. Em vez de restringir o horário no relógio, você dificulta o acesso físico à comida. E como a gente faz isso? Você pega a porção de ração exata que ele comeria no dia e esconde pela casa dentro de objetos específicos, que são os brinquedos de enriquecimento alimentar. Ah, aqueles quebra-cabeças para pet? Isso mesmo. Pode ser uma bolinha oca de plástico que tem um buraquinho bem pequeno e solta a ração aos poucos quando ele empurra com o focinho. Pode ser um tabuleiro com pinos onde ele tem que usar a pata com precisão para pescar o grãozinho. Nossa, é basicamente transformar a sala de estar num escape room felino, né? Onde a grande pista final do mistério é o próprio jantar. Uma excelente analogia. É bem por aí. E o motivo pelo qual isso é considerado a solução de ouro pela ciência comportamental é porque imita perfeitamente aquelas 30 tentativas de caça que mencionamos mais cedo. Aquela biologia natural deles de buscar a comida. Exato. O gato sabe que a comida está disponível na casa, ou seja, a autonomia dele está 100% garantida e aquela ansiedade de esperar o relógio some. Mas para colocar o alimento para dentro, ele precisa trabalhar. Mas, deixa eu te apertar um pouco aqui, porque eu conheço bem a mente felina. Fique à vontade. Eles são mestres absolutos na lei do menor esforço. Se eu simplesmente colocar 5 brinquedos de quebra-cabeça espalhados pela casa, o meu gato não vai simplesmente ignorar os mais difíceis, descobrir como esvaziar o mais fácil em 5 minutos e continuar comendo demais. Olha, esse é um ótimo ponto de atenção que você trouxe. O enriquecimento não é algo que você faz do dia para a noite já no nível máximo de dificuldade. Tem que ter um tutorial para eles. Exatamente. O tutor precisa ensinar o gato a caçar no apartamento. No começo, você deixa o buraco da bolinha bem aberto ou a comida num local super fácil no tabuleiro. Para ele não frustrar logo de cara. Isso. Quando ele entende que a comida vem daquele esforço, você vai gradualmente aumentando o nível do quebra-cabeça. E o grande pulo do gato
perdoe o trocadilho, é a termodinâmica da coisa toda. A queima de energia, né? Isso. O gato tem que se movimentar de verdade. Ele anda pela casa, ele cheira, ele empurra o brinquedo, ele dá patadas, ele raciocina como tirar o grão dali. Tudo isso gasta calorias físicas e energia mental. Cansa o cérebro também. Muito. E como dá muito trabalho tirar de 1 a 2 grãozinhos por vez, a velocidade de ingestão cai drasticamente. E isso, biologicamente, dá tempo para o cérebro dele registrar a saciedade. Então ele não consegue se empanturrar porque o corpo avisa que já chega de comida muito antes de ele conseguir esvaziar o brinquedo todo. Exato, o sinal de saciedade chega a tempo. Ele tira lá uns 5 ou 10 grãos, o foco mental cansa um pouco, ele percebe que não está mais com aquela fome aguda e simplesmente para. O estudo descreve esse momento de forma muito clara. Como é que fica o comportamento deles? O gato interrompe a brincadeira, começa a se lamber para tomar um banho tranquilo, deita e vai dormir no sol ou no sofá. E horas depois, quando bater a vontade de beliscar de novo, ele levanta e vai procurar outro tabuleiro. Ele voltou a ser o dono do próprio tempo. Olha, é fascinante perceber como pequenos ajustes, assim, no nosso próprio ambiente podem reconfigurar completamente o comportamento instintivo de um animal que vive com a gente. E olha, se quem acompanha a nossa imersão de hoje está curtindo descobrir esses bastidores mentais e aprender a aplicar essas mudanças reais na rotina, esse é um momento perfeito para deixar aquele curtir e se inscrever no canal. Com certeza. É assim que a nossa audiência sinaliza que está gostando da conversa e garante que não vai perder nossas próximas análises profundas, onde sempre pegamos esses estudos complexos e traduzimos para o dia a dia prático de todo mundo. E traduzir para a prática, como você disse, exige que a gente reconheça também as nossas limitações em casa. Porque a ciência nos alerta que, mesmo aplicando o enriquecimento ambiental perfeito, a biologia de cada indivíduo é única. Sim, e eu estava pensando exatamente nisso agora. Vamos imaginar o pior cenário. Aquele onde o tutor fez tudo maravilhosamente bem. Seguiu a cartilha toda. Toda. A casa tem tabuleiros, rolos com furos, bolinhas inteligentes, a comida está disponível à vontade, mas exigindo muito esforço físico. O gato virou tipo um pequeno gênio dos quebra-cabeças, mas ele continua engordando. Acontece. O ponteiro da balança não para de subir de jeito nenhum. O que a gente faz quando a genética do gato parece derrotar até o melhor escape room que a gente montou? Aí a situação muda de figura. O material original estabelece uma linha muito dura nesse ponto. E é vital respeitá-la. Se o animal continua ganhando peso excessivo, mesmo tendo que trabalhar fisicamente pela comida, o tutor precisa aceitar que atingiu o limite do manejo em casa, nas palavras das pesquisas comportamentais e clínicas que lemos. Essa é uma outra conversa. Ou seja, não é um momento de entrar no Google e inventar uma dieta restritiva, super maluca por conta própria. Sob hipótese alguma, tentar cortar calorias no achismo ou impor jejuns prolongados pode causar em felinos uma condição gravíssima no fígado. Que condição é essa? Chama lipidose hepática, e é uma doença que muitas vezes é fatal para o gato. O metabolismo deles não lida bem com o jejum forçado. Então, se a equação do enriquecimento não fechou e ele continua ganhando peso, a solução imediata é marcar uma consulta com um veterinário nutrólogo ou um especialista exclusivo em medicina felina. Tem que chamar quem entende da biologia a fundo. Sim, porque o profissional vai investigar se há um problema endócrino por trás. Algo que nenhum brinquedo vai curar. E aqui entra um alerta muito específico que os dados mostram sobre aquela armadilha que basicamente todo mundo tem na cozinha de casa. O famoso copinho de plástico que vem junto no saco da ração. Ah, o famigerado copinho da embalagem. É um dos maiores causadores de erros alimentares que existem na rotina pet. Por que ele é tão ruim assim? O estudo avisa claramente que olhar para aquela tabela no verso do saco de ração ou usar aquela medida plástica genérica é um erro muito comum. Aquelas informações da indústria são médias muito amplas, muito genéricas. Eles generalizam para qualquer gato. Sim, elas muitas vezes calculam a necessidade calórica de um gato jovem, inteiro, quer dizer, não castrado, e que corre por um quintal enorme caçando de verdade o dia todo. E definitivamente não para o gato castrado de 7 anos que mora num apartamento pequeno e passa umas 16 horas dormindo na cama com o dono. Exato.
Tentar adivinhar a dose calórica por ali simplesmente não funciona para casos específicos ou de sobrepeso. Um nutrólogo vai usar fórmulas clínicas precisas para calcular a necessidade baseada na massa magra real daquele indivíduo. Mas, sabe, se conectarmos isso com um cenário mais amplo, a maioria das pessoas nem precisaria chegar a esse ponto de estresse clínico, Como assim? se parassem de projetar suas próprias neuroses nos animais de estimação. Desenvolve essa ideia, porque isso é muito forte e toca numa ferida nossa, né? O fenômeno é muito, muito humano. Nós somos obcecados por cultura de dieta, por estética, por controle calórico rigoroso em nossas próprias vidas diárias. E muitas vezes transferimos essa ansiedade milimétrica para o pet, de forma inconsciente. A gente pesa o gato na balança do banheiro toda semana. Isso. O tutor entra em pânico se o gato ganha, sei lá, 100 graminhas. Aí vai lá, compra o comedor automático, cria regras rígidas, tira o pote de perto e acaba gerando um animal profundamente estressado, que vocaliza a noite toda pedindo comida, arranha a porta. E esse gato estressado, por sua vez, estressa ainda mais o humano que não consegue dormir. É um ciclo de loucura compartilhada dentro do apartamento. Exatamente. Se seu gato é saudável, faz exames regulares no veterinário, usa o enriquecimento ambiental que a gente sugeriu e mantém um peso estável ao longo do ano, a regra de ouro do estudo é muito simples. Relaxe. Salta o controle um pouco. Deixe os brinquedos reabastecidos de forma inteligente e vá viver a sua vida. Devolve a paz para casa, né? Para sintetizar o que desbravamos hoje a partir dos nossos dados oficiais. Tentar encaixar a natureza selvagem de um felino nas nossas tabelas de horário humano é um desastre anunciado. Descobrimos que comedouros automáticos com timers rígidos são basicamente fábricas de ansiedade enlatada para animais que já vivem confinados. Perfeito, eles já têm restrições demais. Eles precisam de autonomia e controle sobre o próprio ambiente para não adoecerem psicologicamente. E a grande estrela para equilibrar esse peso saudável com uma mente tranquila é o enriquecimento alimentar. Trocar aquela tigela fácil e entediante por um desafio mental diário. Isso levanta uma questão importante para refletirmos depois de terminarmos nossa análise hoje. É algo para nossa audiência pensar depois que desligar o áudio. Nós tomamos a decisão unilateral de confinar esses animais dentro das nossas casas. Foi uma escolha nossa? Sim, e fazemos isso por amor, pelo conforto deles e para protegê-los dos perigos óbvios do mundo lá fora. Mas até que ponto, ao tentar microgerenciar cada aspecto da rotina deles, regulando até o milissegundo exato em que um único grão sintético cai numa tigela de metal, não estamos esquecendo que dividimos nosso teto com pequenos predadores? Uma reflexão pesada. Caçadores que, na sua essência biológica mais profunda, precisam sentir que têm algum domínio, por menor que seja, sobre o próprio universo. Será que com tanta tecnologia, aplicativos e planilhas, nós estamos realmente cuidando da alma deles ou estamos apenas otimizando a nossa própria conveniência humana? Olha, é uma pedrada filosófica disfarçada de análise de comportamento animal e muda completamente a maneira como nós vamos olhar para os nossos felinos e especialmente para os potes deles hoje à noite. Com esse pensamento super provocador do nosso especialista, encerramos a nossa imersão. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouve em mais este estudo detalhado e profundo. Esperamos que a partir de hoje a nossa audiência respeite ainda mais a inteligência fantástica e os instintos milenares dessa pequena fera que está provavelmente adormecida no seu sofá agora mesmo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.